Olá, aluno, olá, aluna. Romildo Calixto, professor de filosofia, aqui com vocês, e hoje nós vamos falar sobre linguagem, pensamento e cultura. Vamos lá, então? As aulas anteriores sobre esse tema, nós falamos sobre a diferença entre o homem e o animal, entre natureza e cultura. Quando nós falamos de cultura, só para a gente relembrar, a gente está falando de um espaço onde há criação. A cultura vem do latim colere, que significa cultivar, criar. Então nós estamos falando no espaço onde as coisas são criadas, cultivadas. Você já parou para pensar que o João de Barro não faz faculdade de engenharia para fazer sua casa? Já parou para pensar que os cachorros não vão na sala de aula aprender como ser cachorro? Por que nós, então, temos que assistir o Se Liga na Educação, temos que ir para as escolas e para as faculdades para aprender a construir prédios, para aprender a falar? Por que a gente tem que ir para a igreja aprender valores? Por que a gente tem que, enfim, aprender isso com a nossa família? A resposta para isso é porque nós somos uns seres que aprendemos isso com a tradição, com a nossa cultura. E a forma de transmitir esse conhecimento, ou seja, o conhecimento de como construir prédio, o conhecimento de como se comunicar, as palavras, isso não vem em nós de forma instintiva, isso vem através da linguagem, através de um conhecimento que é sistematizado num conjunto de signos, num conjunto de palavras, ou num conjunto de costumes que a nossa cultura produziu. Então veja, como o animal recebe por instinto ou no seu próprio nascimento todas as informações de como ele deve ser, de como ser como ele é, a gente recebe isso através da educação. A educação que recebemos de forma formal ou informal. E todo o processo de educação é um processo de comunicação da linguagem. Então, num primeiro aspecto, a linguagem, ela é aquilo que faz a cultura acontecer, é aquilo que faz com que nós possamos passar o nosso conhecimento do presente para o futuro e aquilo que permite com que nós ressignifiquemos também os conhecimentos que foram trazidos até nós. Vamos abordar isso de outra forma. Primeiro, vou te desafiar a pensar em nada. Tente pensar em nada. Conseguiu? Provavelmente não, né? Porque quando você pensa em alguma coisa. Por exemplo, agora você pensou na possibilidade ou não de pensar em nada. Não existe pensamento vazio, pensamento puro. Vão dizer os fenomenólogos que pensar é sempre pensar em alguma coisa. A consciência é sempre intencional. Ela sempre está expectando algum objeto. Então só há pensamento porque existe um conteúdo para eu pensar. Para eu pensar é necessário que tenha uma ideia, que tenha algum tema para eu estar pensando, não é verdade? Agora, tente pensar na mesa, numa mesa, sem usar a palavra mesa, o som mesa, a palavra escrita mesa, ou qualquer ícone ou índice de mesa como um desenho, por exemplo. Então, tente pensar em mesa, sem pensar em qualquer signo de mesa. Você consegue? Não. E aqui vem uma coisa bem interessante, porque o pensamento, ele não é uma ideia pura também. O pensamento, ele se faz através de uma linguagem, ou de uma imagem, ou de um som que nós lembramos, ou de uma palavra que nós aprendemos na língua portuguesa. Outra coisa interessante de pensarmos, eu tenho uma filha de 6 anos, esses dias ela perguntou para mim assim no carro, papai, de onde vêm as palavras? E eu achei interessante a pergunta dela, porque todos nós nos fazemos essa pergunta em algum momento da vida, né? Por que vaca chama vaca? Por que casa chama casa? Por que escola chama escola? Pelo menos na língua portuguesa. E aí a gente começa a perceber que as palavras, elas são criações arbitrárias. A palavra casa, ela não tem nenhuma semelhança com o edifício, a casa mesmo, enquanto ente no mundo, enquanto objeto. A palavra casa é uma palavra que, por convenção, nós selecionamos para representar aquele monumento, aquele objeto, aquele lugar chamado casa. E em outras línguas isso vai ter outra palavra. A palavra não é a coisa. Isso é interessante, né? Então, por que nós criamos nomes? A princípio, para a gente diferenciar uma coisa da outra. Se tudo tivesse o mesmo nome, a gente não saberia nos comunicar para, por exemplo, pedir para a pessoa pegar uma cadeira. Se tudo chamasse cadeira, a pessoa poderia trazer uma mesa para você em vez de uma cadeira. Então, o nome serve para a gente codificar o mundo e para a gente se relacionar com o mundo de forma mais eficiente no primeiro momento. A outra coisa interessante é a gente perceber que a palavra, ela não apenas descreve o mundo, representa o mundo, mas a palavra, ela
cria novas realidades. Porque quando a gente fala de linguagem, a gente não está falando apenas da palavra escrita ou falada, ou simbolizada. A gente está falando de vários tipos de linguagem, da dança, da música, da poesia, da linguagem de computador. A linguagem abrange um elemento, um conjunto muito grande de signos que nós criamos. Então, quando nós falamos, por exemplo, da linguagem religiosa e a linguagem artística, nós tendemos a falar que essa linguagem ela é criadora, que é uma palavra criadora. Por exemplo, se você pega uma pintura que seja mais contemporânea, uma arte que não seja uma arte realista, seja uma arte mais contemporânea, futurista, por exemplo, você vê que a realidade daquela arte só existe no momento em que você vê aquela pintura. Aquela pintura só existe na plataforma da arte, ela não existe na realidade. E mesmo que você copie, através de uma pintura, uma árvore, a árvore que você desenhou não é igual à árvore que existe no mundo real. Portanto, a linguagem, a palavra, ela é criadora de realidades. E é interessante que você observa no cristianismo, quando, segundo o livro de Gênesis, por exemplo, o mundo é criado através da palavra divina, que haja luz, que haja isso, que haja aquilo. Então Deus, ele utiliza a palavra como ação para criar o mundo. E quando você está num casamento, por exemplo, numa cerimônia de casamento, o simples aceito do noivo e da noiva sela um compromisso. Ou quando nós acreditamos que algumas palavras, elas trazem para a gente boa sorte ou má sorte, por exemplo, vá com Deus, fique bem, ou palavras que são tabus, ou que foram tabus, como falar de sexo em determinadas famílias, ou falar, por exemplo, de drogas, ou falar de câncer. Algumas palavras não podiam ser ditas em alguns contextos da nossa história, por exemplo. Então, além da palavra representar o mundo, parece que a palavra tem um poder de catalisar no presente realidades que não estão ali, forças superiores, etc. Essa é a nossa introdução. Agora vamos ao elemento crucial aqui. A linguagem, ela é o nosso ticket, ela é o nosso meio de transporte para o mundo humano, vai dizer os pensadores. A palavra é a senha de entrada no mundo humano. E o Aristóteles vai dizer, o homem é o único entre os animais que é dotado de linguagem. Então, qual que é a nossa identidade, a nossa marca como ser humano? É a capacidade que nós temos de representar esse mundo, a capacidade que nós temos de simbolizar o mundo. E isso é extremamente importante porque a maioria dos animais, eles não conseguem se distanciar do seu habitat natural. O animal é o seu próprio meio, o animal é o seu instinto, ele não consegue transitar no passado, transitar no futuro, ele está preso ao presente, ao cheiro, à fome, à ameaça, ele reage a esse estímulo. Nós, pelo contrário, nós com a palavra, nós somos capazes de viajar no espaço. Eu falo Japão e você é capaz de pensar o Japão sem estar no Japão nesse momento. Eu falo para você ontem, dia de ontem, você é capaz de transitar para o dia de ontem sem necessariamente voltar fisicamente para o dia de ontem. Eu falo que amanhã você será doutor, será professor, você é capaz de se ver nessa profissão sem ainda estar formado em uma dessas profissões. Veja, a linguagem dá para o homem uma transcendência, uma independência em relação à realidade. Por isso que pela linguagem nós nos tornamos plenamente humanos. Uma boa definição, ou uma definição que eu vou utilizar aqui, que é aceita nos meios acadêmicos, nos manuais de filosofia, é que a linguagem é um sistema de signos. E o que é signo? Signo é uma coisa que está no lugar de outra sob algum aspecto. Observe, a linguagem é a forma da gente colocar o mundo em nós sem precisar colocar o mundo diretamente em nós. A gente representa o mundo, a gente tem um mundo em nós de forma indireta. Ela representa o mundo. Eu vou mostrar para vocês as 3 formas da gente criar signos. A primeira é através do ícone, a segunda através do índice e a terceira através do símbolo. Vamos lá. O ícone, ele se estabelece por semelhança. Então, o que acontece? Toda vez que a gente associa uma coisa à outra por semelhança, a nossa linguagem ela se estabelece em forma de ícone.
o desenho de uma casa que te faz lembrar a casa que você nasceu, por exemplo, ou uma casa específica. Outra forma da gente criar linguagem, outra forma da linguagem se estabelecer, é através do índice. O índice possui uma relação de causa e efeito. Por exemplo, aqui na imagem, você está vendo fumaça e você já infere que essa floresta, esse lugar aqui, está sendo queimado. Observe, através do frio, por exemplo, ou através do tempo nublado, você infere chuva. Toda vez que você vai sair, sua mãe fala assim, põe casaco, senão você vai pegar um resfriado. Então ela associa frio a resfriado. Toda vez que nós utilizamos uma coisa para inferir uma outra, que possui uma relação causal com essa determinada coisa, nós estamos estabelecendo uma relação de índice, um signo indical que a gente fala. Os animais ficam aqui. Os animais têm alguma linguagem, o cachorro, por exemplo, tem uma linguagem, mas os animais, eles estabelecem uma linguagem apenas indicativa ou icônica. Por exemplo, o cachorro associa o balançar das chaves com a chegada do dono, ou o cheiro da roupa do dono com o próprio dono. Ou, por exemplo, a coleira com passear. Ele associa a coleira com poder passear. Ele consegue associar duas coisas, mas somente nós conseguimos, como seres humanos, criar símbolos. O que são símbolos? A palavra, por exemplo, ela é um signo-símbolo, porque, como eu falei para vocês, nós falamos casa para significar a casa, enquanto existência física. Mas em outra língua, as pessoas utilizam house, por exemplo, home, para falar de casa, na língua inglesa. Então, observe, o símbolo, diferente das outras formas de signo, o símbolo é arbitrário. Nós podemos usá-lo com um significado em determinada cultura e outra cultura utilizar o mesmo símbolo com outro significado, certo? Aqui eu trouxe alguns símbolos para vocês. A cruz, ela é um símbolo que é utilizado por várias culturas, mas majoritariamente é um símbolo que a gente liga muito a Jesus Cristo, ao cristianismo. A cruz, para o cristão, representa a vitória de Jesus sobre a morte, a cruz vazia, por exemplo, né, que Jesus não está mais lá, ele venceu a morte. Mas se você encontra uma cruz numa estrada, por exemplo, numa curva de estrada, aquela cruz representa que ali aconteceu um falecimento, uma morte. Então ela simboliza uma outra coisa. A suástica, por exemplo, que muitas pessoas associam ao nazifascismo da Alemanha. A suástica, ela existe há milhares de anos por outras tradições em várias partes do mundo e geralmente está associada à felicidade, à prosperidade, como é o caso da cultura Brahmini, a cultura hindu e a cultura e a cultura budista. O hinduísmo e o budismo tratam da suástica com outro significado, que é diferente do significado nazifascista, que fala que a suástica, ela representa a pureza da raça ariana. Outro exemplo é a cor preta. A cor preta, ela simboliza luto, mas não é todo lugar que a cor preta simboliza luto. Em outras regiões, o luto é representado, por exemplo, pela cor branca. A aliança, para nós, é sinônimo de algum laço. Se a aliança está na mão direita, você está noivo, está na mão esquerda, né? No dedo anelar, você está casado. Então, não tem nenhuma relação assim de igualdade, semelhança, aliança e casamento, mas por convenção nós associamos assim. Então nós somos animais simbólicos. Essa é uma boa definição do ser humano. O homem não é apenas um animal racional. Alguns animais possuem um nível de inteligência, mas o homem é o único ser que é capaz de simbolizar o mundo. Ele é capaz de colocar no lugar do mundo um signo que não tem nada a ver com o que o mundo é, mas que por convenção representa aquilo que o mundo é. Isso é parte da cultura. Portanto, se alguém chegar perto de você e falar assim, cara, você não tem cultura, porque você gosta de funk. Você vira para as pessoas e fala assim, cultura é todo símbolo, é todo signo que o homem é capaz de produzir. Se você pensa, você é um ser cultural. Cultura não se identifica apenas com cultura erudita. Aí no museu, por exemplo, ouvir música clássica. Cultura é toda a capacidade que nós temos de produzir signos, de produzir símbolos. Então, se você
pensa, se você fala, se você ouve música ou produz música, você é um ser cultural, beleza? Muito bem. Aqui é um exemplo. O choro, ele é um signo. Ele é um signo de quê? Ele é um signo ou de dor, ou de fome, ou de frio. A pessoa vai ter que interpretar que signo que é. A criança ainda não sabe falar, mãe, eu estou com dor de barriga, o bebê, né? Não sabe falar, mãe, eu estou com frio. Como é que a criança vai representar essa dor, o frio ou a fome? É através do choro. Desde pequeno nós já fazemos isso, de colocar no lugar de alguma coisa um signo para representar. Bom, aí você deve perguntar assim, professor, mas por que as palavras existem, como minha filha me perguntou, de onde vêm as palavras? E aí o Rousseau, ele diz o seguinte, não é a fome ou a sede, mas o amor ou o ódio, a piedade, a cólera, que os primeiros homens lhes arrancaram as primeiras vozes. Eis porque as primeiras línguas foram cantantes e apaixonadas, antes de serem simples e metódicas. É muito interessante que no primeiro momento o ser humano ele não pensou o mundo, ele sentiu o mundo. Os homens, no início, eles não ficavam teorizando sobre as coisas, eles sentiam as coisas. Só que quando eles eram acometidos por grandes emoções, ou de medo, ou de raiva, eles emitiam algum som. E esse som depois se transformou em música, depois provavelmente se transformou em poesia, para depois se transformar em prosa, para depois se transformar na palavra lógica, metódica, como nós conhecemos. Então Rousseau fala que a linguagem tem origem nos nossos sentimentos. Sentimentos bons, como a alegria, paixão, etc. Sentimentos ruins, como a dor e a tristeza. Por isso que na tradição filosófica grega, nós temos duas palavras para falar sobre palavra, para falar sobre linguagem. Uma palavra é mitos, que significa a palavra que conta, que narra, que conta a história. Essa palavra ela é utilizada pela religião e pela arte, porque é uma palavra criadora. Zeus é muito mais familiar para você do que o seu bisavô, o seu tetravô, que você não deve nem saber o nome. Mas Zeus é uma construção linguística, é uma construção da poesia, é uma construção da mitologia. Mas você sabe quem é Zeus, você sabe quem é Thor, você sabe quem é Poseidon, por exemplo, porque você tem acesso à nossa literatura, a literatura ocidental. Já logos é uma palavra onde você precisa demonstrar, provar aquilo que você está falando. Então é um tipo de palavra que a ciência se utiliza muito, que a filosofia mais acadêmica utiliza muito. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, diz Fernando Pessoa. Esse poema, esse trecho do poema de Fernando Pessoa é bem interessante. Mesmo quando o poeta ele poetiza sobre a dor que de verdade ele está sentindo, aquela dor que ele está descrevendo no seu poema, ela não é igual à dor que ele está sentindo. Já é uma dor fingida, já é uma dor criada, já é uma dor que só existe na poesia, mesmo que ela parta da dor que de fato ele sente. Por isso que eu falei que o mitos, a palavra artística, a palavra religiosa, é uma palavra criadora. E por isso que na tradição religiosa, Deus cria o mundo através da palavra, né? Podemos então dizer que a linguagem, ela é para o homem, para o ser humano, a sua condição de liberdade. Por que ela é a condição de liberdade? Porque os animais, eles não conseguem pensar no mundo diferente do que o mundo é. Os animais, eles se relacionam com o mundo exatamente como o mundo é. Nós, seres humanos, conseguimos, pela linguagem, pensar em novos mundos possíveis, pensar numa nova política, numa nova sociedade, pensar num novo homem, porque nós podemos utilizar a plasticidade, a flexibilidade da linguagem, das várias linguagens, para criar outros mundos possíveis. E aqui, a perspicácia de Magritte, ele olha para um ovo e desenha uma águia. A linguagem é um pouco isso. A gente olha para o mundo e reapresenta esse mundo na nossa mente através de uma poesia, através de uma descrição científica, através de um tipo de signo. E aí, o Merleau-Ponty, ele diz, a palavra, longe de ser um simples signo dos objetos, das significações, habita as coisas e veicula significações. Naquele que fala, a palavra não traduz um pensamento já feito, mas o realiza. E aquele que escuta recebe pela palavra o próprio pensamento. Observe bem,
A palavra, ela não apenas descreve o mundo das coisas. A palavra, ela formata o nosso pensamento. Ela formata a nossa forma de ver o mundo. Por isso que quando você aprende uma nova língua, você também aprende uma nova maneira de pensar. Você aprende um novo jeito de raciocinar. Fiquemos por aqui então nessa aula. Espero que você tenha aprendido um pouquinho. Faça os PETs e você vai aprofundar mais no assunto. Até breve.